Bom dia aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Mais uma vez, é com grande honra e muita alegria que me apresento diante de vocês e trazendo da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes um abraço fraterno e os votos de contínua felicidade na causa de servir a Jesus, na fraternidade levada a todos os nossos irmãos. Nessa manhã nós vamos falar de o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no seu capítulo 19, no item 11, que fala sobre a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, vamos fazer a leitura da página de abertura, que é do livro O Espírito da Verdade, pelo nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, inspirados por espíritos diversos. É a lição número 29, que diz: se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Deste modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignores que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrará os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema desses espíritos e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz da esperança e da consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente. Qual se a oração sem as boas obras se outorgasse direitos e privilégios, inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. E assim, agradecendo a esse Criador misericordioso, agradecendo a Santíssima Trindade, a esse Jesus maravilhoso que é modelo e guia para todos nós, agradecendo a Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga que nos prodigaliza a oportunidade de trabalho, que nos permite a honra de servir, que nos faz refletir sobre a gratidão pelas graças recebidas, é que rendemos essa homenagem e rogamos a orientação, a intuição, a inspiração para levar adiante a empreitada que ora se nos apresenta. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bom, nós preparamos aqui um rascunho e aqui nós perguntamos: o que é a fé? Né?
Então, a resposta que a gente encontra aqui no Consolador, na questão 354, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, diz o seguinte: é ter no coração a certeza luminosa de Deus, certeza que ultrapassa a crença religiosa e faz o coração repousar nessa energia constante da realização divina em mim. Exemplo: eu não creio, eu sei, mas é um saber racional. Eu tenho essa consciência desse amor, dessa fé e dessa esperança. E o que é a esperança? É a filha da fé. A esperança é o planeta e a fé é o sol. A observação está na questão 257 desse mesmo livro Consolador, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E o que é a caridade? É a prática do bem. É a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e ao perdão das ofensas. É a resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, e também está no livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, no capítulo 33. Pois bem, era hábito, por exemplo, na Grécia Antiga, na Índia, no Egito, fazer oferendas e sacrifícios em louvor, em homenagem aos deuses, mas fazendo desses deuses, porque aquele povo naquela época era politeísta, rogando a esses deuses que os auxiliassem, auxiliassem o homem na prática do bem ou do mal, como se os deuses estivessem à disposição da vontade dos mortais, né? E mesmo naquela época tem a história grega clássica dos pré-socráticos, ou seja, aqueles considerados espíritos superiores, sublimes, antes de Sócrates, que eram Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Xenófanes, Heráclito. Então, espíritos elevados que já tinham convicção nas coisas naturais. Eles sabiam, eles tinham noção do que era a imortalidade da alma, embora não usassem as palavras como usamos hoje, até porque as dificuldades de toda ordem para exemplificar. Mas ficou o registro. E aí veio Sócrates e vieram todos os outros que começaram a aclarar um pouco mais, isso tudo antes de Jesus, mas orientados por ele. Então, se nós dermos uma olhadela na Bíblia, nós vamos verificar que no livro de Jó, com 42 capítulos, já no primeiro, Jó, que tinha 6 ou 7 mil ovelhas, tinha 3 mil camelos, tinha partidas de boi, tinha terras que não se alcançava com a vista, teve 10 filhos, uma mulher maravilhosa, muitos empregados, e de repente, já no primeiro capítulo do livro de Jó, ele perdeu tudo, mas manteve a fé. Então apareceram lá aqueles amigos, o Elifas, Bildade, Zofá, Eliú, todos tentando demovê-lo dessa fé inarredável em Deus, e não conseguiram. Mas lá no último capítulo desses 42 capítulos, no último, Deus então prodigalizou a Jó tudo em dobro daquilo que ele perdera no primeiro capítulo. Isso é fé. Ele apenas acreditou. E é o que nós temos que fazer. No Novo Testamento, está lá registrado em Lucas, no capítulo 1, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo e disse a ele que eles teriam um filho. E a esse filho daria o nome de João Batista. E Zacarias não acreditou. E ficou mudo até que João Batista nascesse. Isabel, naquela célebre história, naquele encontro com Maria, quando disse também, que bem-aventurada, ela seria agraciada porque no ventre havia um bendito fruto. E Maria, por exemplo, quando se defrontou com Gabriel, Gabriel disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela não se sentia à altura da missão, mas acreditou. E ao final ela disse lá em Lucas, no mesmo capítulo 1, já no versículo 38,
Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Gabriel seguiu em frente, sentiu firmeza nessa resposta de Maria. Mas e no nosso caso? Bem, no nosso caso, uma hora a gente está nas trevas, uma hora a gente está na luz, uma hora a gente está na carne, está na erraticidade. E embora as inúmeras oportunidades que tenhamos para edificar nossa obra, muitos ainda são os que dormem. Nós já chegamos na doutrina espírita, que é a fé raciocinada, e que nos orienta que as consequências serão sempre melhores se nós nos acostumarmos a servir com amor, com fraternidade, com solidariedade, praticarmos todas as virtudes possíveis ao nosso alcance, porque a lei de Deus já está na nossa consciência. Então, seguindo adiante, perguntamos assim: o que precisamos fazer para demonstrar essa fé? É alimentar a nossa esperança praticando a caridade. É simples assim, é desse jeito. Pode ser uma tarefa muito grande, pode ser uma tarefa muito simples. Pode ser a tarefa de dirigir uma casa espírita, por exemplo. Pode ser a tarefa de varrer o chão dessa casa espírita. Todos estamos voltados com amor para servir ao próximo, porque o que fizermos, por mais ínfimo que pareça, é uma obra no sentido de honrar a Deus que confiou em nós, para que a cada encarnação possamos materializar aquilo tudo que se espera de nós, exatamente nesse rumo da perfeição. Então nós temos que superar a vaidade, o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inveja, aqueles 7 pecados capitais, e começarmos a incutir no pensamento mais uma vez aquilo que está descrito nos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então, André Luiz, em Nosso Lar, por exemplo, e em Os Mensageiros, as lições também, por Chico Xavier e o André Luiz, lá no capítulo 22, que tem o título Os que Dormem, né? Então, eles passaram uma existência, e muitas, talvez mais de uma até, na crosta terrestre ou em outro orbe, de tal forma, sem aperfeiçoarmos a passagem com a obra, com a edificação, apenas dizendo, falando da fé, que lá eles estavam paralisados, como se estivessem congelados em todos os membros. Agora vejam bem, isso tudo depois de acolhidos, lá nesse capítulo 22, vem descrito, por exemplo, o campo da paz. Então, os espíritos capitaneados por Aniceto, né, auxiliado por Vicente, Ismalha e mais outros auxiliares maravilhosos, André Luiz começou a ter a oportunidade de vivenciar, experimentar o contato com esses seres, espíritos como nós, que precisavam lá de passes, precisavam do caldo que alimentava, precisavam ainda dos bálsamos, dos lenitivos ministrados por esses companheiros de nosso lar, para que por muito, mas muito tempo inimaginável na nossa contagem da Terra, imobilizados, alguns até com olhos abertos, poderiam estar sentindo, porque são espíritos, mas não se moviam. E isso para aqueles que já estavam acolhidos. Agora, tentemos imaginar aqueles que ainda se encontram na erraticidade, entre a crosta da Terra, numa outra dimensão que não é aquela ainda de Nosso Lar descrito no livro, tanto no livro Nosso Lar quanto no livro Os Mensageiros. E a grande maioria está assim perdida. Nós temos a oportunidade de fazer, vamos fazer. Há o registro, inclusive, nesse livro, Os Mensageiros, no capítulo 22, a orientação desse espírito maravilhoso, dirigente do trabalho naquela oportunidade, chamado Aniceto, que diz o seguinte, abre aspas, a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Fecha aspas. Então essa é a orientação. Nós já vemos escritos, nós já sabemos
o que acontece com aqueles que não fizeram aquilo que deveria fazer. Se já esquecemos de existências anteriores neste ou outros orbes, é hora de acordarmos para essa realidade e começarmos a aperfeiçoar todo o trabalho que é necessário, porque espíritos mais valorosos do que nós, até porque já deixaram a obra escrita, e tantos outros que nos deixaram o exemplo do que é servir ao próximo, o que é exercitar a fraternidade, a caridade, a solidariedade, fica para nós muito mais fácil de compreendermos o que realmente temos que fazer e qual realmente é o nosso papel no dia a dia com os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e, em especial e principalmente, em favor daqueles que estão na sarjeta, aqueles internados nos hospitais, nos presídios, nos asilos, aqueles que estão em solidão, mesmo cercado pela família, mas que encontram-se encerrados em seu mundo, vivendo numa solidão pela doença, pela idade, mesmo dentro de casa, cercado de parentes. Então, nos dias que correm, com todas as dificuldades e todas as vicissitudes, é preciso que nós nos movimentemos, que nós procuremos ajudar o máximo que pudermos, não para ficarmos na indigência, porque estamos muito longe do que foi uma Joana de Ângeles, o que foi a Irmã Dulce, o que foi Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier e tantos outros no Brasil, em outros planetas, em outros países, em outras cidades, em outros tempos. Os registros estão diante de nós, para que aprendamos com eles. E o exemplo maior, Jesus Cristo. Então, se procurarmos no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todas as obras auxiliares, na doutrina espírita como um todo, todas essas obras estão coalhadas de exemplo de fé, de esperança, mas principalmente de dedicação, de amor ao próximo, de exercício da fraternidade e da caridade, que vai alimentar essa esperança e que vai ser a mola propulsora da demonstração dessa fé, que é o que Deus espera de nós. Mais será dado, mais será cobrado a quem mais será dado, né? Então Jesus, ao iniciar seu ministério, escolheu os 12 apóstolos, os discípulos, e toda essa obra que ele deixou formidável, dividindo a história antes de Cristo e depois de Cristo, ele veio à Terra para socorrer exatamente os pobres, os fracos, os oprimidos, os aleijados do corpo e do espírito. Quando ele proferiu o Sermão da Montanha, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele falou das bem-aventuranças, que eram 8, ele falou aqui, ele se dirigiu aos pobres de espírito, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos limpos de coração, aos pacificadores e aos que sofrem perseguição, mas que pela misericórdia de Deus há disposição para acolher a todos que pelo livre-arbítrio tivessem, uma expressão que ele usava sempre ao mencionar as suas parábolas, que tivessem ouvidos para ouvir. Então, como era na parábola do semeador, nós temos lá uma divisão, né? Se dissecarmos essa parábola, o semeador saiu a semear e jogou a semente. E essa semente caiu sobre a terra e o vento e os pássaros deram fim. Elas não germinaram. Outra parte caiu sobre terra rala que estava sobre as pedras. E logo deitaram raízes, porque a terra era fofa, era pouca, então a semente germinou logo, mas o sol veio e não foi regado. E o sol crestou essas sementes, elas também se perderam. Uma terceira parte dessas sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram também essas sementes. E aí uma quarta parte dessa semente caiu sobre terra boa.
Terra boa é o coração, é aquele que está receptivo, é aquele que tem ouvido de ouvir e vai praticar aquilo que recebeu de lição do Cristo. Então, dessas 4 partes de semente, a primeira caiu em solo fraco. Então, são aqueles que ouvem, mas são indiferentes, insensíveis. Não acreditaram, não tiveram fé e não praticaram nada dessa semente que caiu por uma oportunidade maravilhosa que Jesus trouxe. A outra caiu sobre um solo fraco ainda, com fundo de pedra, então é aquele coração inseguro, que ouve o cantar do galo, se empolga e vai, mas na primeira dificuldade abandona a casa. A outra parte da semente caiu entre espinhos, ou seja, aquele coração refratário, que ouviu, entendeu, compreendeu, teve ouvido de ouvir, mas não fez aquilo que era para fazer. Transformar a sua energia em caridade, fraternidade, exemplificar com a fé e com o trabalho. E a última parte dessas 4 formas de semear, que o semeador trouxe, que era Jesus, caiu em terra boa. E ela produziu a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Ou seja, esse 1 é 1 hectare, equivalente a 10 mil metros quadrados. A 100 são 100 sacas que aquelas sementes produziram. Aí é caminho, é rumo do céu. Não é para muitos, é para muito poucos. A 60 é aquele que faz mais da metade, 60 sacas por hectare. E a 30 sacas por hectare, ainda mínima que seja, faça alguma coisa, mesmo você achando que é muito pouco. O movimento é que vai fazer com que essa energia do bem seja canalizada para você e que, a partir de Jesus e outros espíritos abnegados, colocados entre nós e Deus Pai Todo-Poderoso, é que vai nos trazer essa convicção de que entendemos a palavra, porque a semeadura é a palavra de Deus que Jesus trouxe para nós. Essa semente profícua que tem que vingar em nosso coração. E só a caridade, o exercício dessa caridade, dessa fraternidade, da solidariedade, enfim, se seguirmos os 10 mandamentos ao invés dos 7 pecados capitais, nós começaremos ainda nessa existência encarnado a perceber a diferença do que é o fazer e o não fazer. Então, que sejamos assim. Leon Denis também, na sua obra Depois da Morte, ele fala no capítulo 44, discorrendo sobre a fé, a esperança e a consolação, e traz como referência a transformação de Paulo, que de perseguidor dos cristãos, a partir da queda do cavalo na estrada de Damasco, se deparou com aquele Jesus que era a inspiração da perseguição que ele fazia, e se tornou o mais ardoroso defensor do cristianismo, daquele cristianismo nascente, na essência do Cristo, até porque pessoalmente ele jamais encontrou Jesus. Porque esse fato de cair do cavalo na estrada para Damasco se deu, me parece que no ano 35, entre o ano 35 e 36, depois do Cristo. E Jesus passou pela terra até o ano 33. Quer dizer, ele só se defrontou com Jesus Espírito. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, da cegueira, da cura por Ananias na casa do caminho, ele começou a dar o devido valor ao que se chamava Jesus Cristo. Então, no Brasil, por exemplo, a partir de Ismael, que não teve fé, a esperança dele era muito pouca, ele voltou até Jesus, na narrativa maravilhosa, de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, até que Jesus o orientou mais uma vez e ele então se encorajou e a partir daí vieram esses espíritos maravilhosos, que a gente já citou alguns ainda agora, que prodigalizaram grandes feitos na simplicidade, alguns analfabetos, mas essa virtude de servir em nome do Senhor independe de grandes estudos, independe da faculdade, independe dos bancos escolares,
porque um analfabeto pode ter mais sabedoria do que um letrado, simplesmente pela iniciativa de fazer, de cumprir a lei de Deus, como Deus espera de cada uma das suas criaturas. E nós somos essa centelha divina que estamos fadados ao sucesso. O nosso caminho, a nossa trajetória vai nos conduzir à perfeição. Quanto tempo vai demorar? Se é muito ou se é pouco? Se vai ser mais rápido que parentes e amigos que conhecemos? Só saberemos ao final da trajetória. Então, insensíveis, inseguros, refratários ou solidários, somos todos acolhidos em igualdade de sentimento por esse amor infinito de Jesus Cristo por todos nós. Então, façamos a nossa parte, enquanto ainda é tempo, né? Porque as encarnações serão sempre voluntárias, semi-voluntárias ou compulsórias, né? As dores serão sempre a dor expiação, que é por causa do desrespeito às leis de Deus. Já está dizendo lá na questão 167 de O Livro dos Espíritos. A dor evolução é aquela que purifica a alma, é a busca da perfeição, é esse sacrifício que nós achamos que é sacrifício, mas não é, porque esse é o caminho. Então é a porta estreita, escarpada, escura, cheia, áspera, cheia de espinhos, mas é essa dificuldade, com a dor, é que nós temos que crescer, e não a porta larga, que aí a gente vai continuar errando nesse orbe e em outros orbes, mas no movimento de queda. Se a gente quer evoluir, se a gente já conhece a verdade, que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ainda tem a dor auxílio, que é aquele corretivo que nós recebemos quando estamos no leito de dor. Então, dessas lições que ficam para nós, vivenciamos a fé em Deus, né, purificando a nossa esperança na prática da caridade. Simples assim. É tão simples que a gente faz muita coisa e ainda não se deu conta. Mas essa muita coisa que a gente às vezes acha que faz é muito pouco ainda. Porque quando a gente vê um vulto como esses que a gente citou, um Chico Xavier, um Divaldo Franco ainda encarnado lá na Mansão do Caminho, na Bahia, e tantos outros aí no anonimato que vão fazendo, praticando, parentes nossos, amigos, conhecidos, moradores, vizinhos da rua onde a gente mora, estão todos os dias numa obra anônima, visitando hospitais, abrigos, asilos. É o caso lá da Ação Cristã Vicente Moretti, é a colônia do Curupaiti, em Jacarepaguá, e tantos outros, os hospitais mais próximos, quando as pessoas conseguem ter um tempinho para fazer, e isso é ótimo. Então, inúmeros exemplos enriquecem a literatura em todas as religiões e idiomas. E é a nossa fé o arcabouço para suportar sem murmurar os desígnios do mais alto, pois há sempre um propósito maior que não alcançamos com os sentidos da matéria. Então é preciso a reforma íntima, é preciso a introspecção, é preciso a autocrítica, é preciso o exame de consciência, para que a gente se conscientize de que fora da caridade não há salvação. E ela, junto com a esperança, são as duas filhas diletas da fé que nós propagamos, que nós levamos adiante na palavra dirigida aos irmãos em todos os quadrantes onde podemos alcançar, mas que acima de tudo temos que orientar e ensinar pelo exemplo. Porque pesquisar livros, tem meia dúzia de livros, 3, 6, 8 livros sobre a mesa nesse momento. Ainda que eu lesse tudo, mas se não praticasse uma página de um deles, nada faria, nada contaria. Então, sem lugar do orgulho, a humildade, sem lugar do egoísmo, a caridade, sem lugar da preguiça, a diligência, não passaremos pela situação descrita no capítulo 22 do livro Os Mensageiros, por Chico Xavier e André Luiz. Que passemos ainda pela colônia Nosso Lar
mas praticando alguma coisa, fazendo um trabalho, sendo um dos auxiliares, o menor dos auxiliares. Aquele que vai varrer o chão, aquele que vai abrir o portão, aquele que vai limpar um banheiro, aquele que vai servir água. Ou um cafezinho, imagina um cafezinho na espiritualidade, como deve ser. Provavelmente muito mais gostoso que o cafezinho que se serve por aqui. Então, resignados, passaremos por todas essas provas, mas não estacionados, em movimento. Só assim conseguiremos angariar algum benefício para nós, não por barganha, porque Deus não faz barganha com nada, nenhuma de suas criaturas. Por misericórdia de Deus, porque o exemplo já está diante de nós. É seguir ou não seguir, é pegar ou largar. Então, essa perfeição inigualável de Jesus é palpável, ela é perceptível, ela está em todos os corações. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é nosso maior modelo e guia, e veio à Terra. E nós temos contatos, às vezes, ouvindo aqueles que podem ouvir, às vezes vendo aqueles que podem ver, dependendo do grau da mediunidade, espíritos luminares que conviveram com Jesus naquela época da Palestina e ainda hoje nos dão assistência por abnegação, por exercício e exemplo de renúncia em favor do próximo. Os exemplos estão por aí, à nossa disposição para escolher um, para que um dia possamos, a exemplo de Paulo na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 7, poder dizer, abre aspas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, fecha aspas. Então, Paulo, que foi decapitado em Roma no ano 64 depois do Cristo, imagina, do ano 35, 36 da nossa era até o ano 64, quanto tempo se passou? Quanto lugar? Quanto Paulo caminhou? E ainda não tinha trem, não tinha avião, né? A dificuldade eram as caravelas, eram os navios movidos a remo pelos escravos de Roma. E nessa circunstância, ainda assim, Paulo andou muito, Paulo se desgastou muito, envelheceu, perdão, ainda resquícios do resfriado, enriqueceu a cultura cristã com tantas obras, tem tantos livros falando a respeito desse personagem ímpar que se transformou no mais ardoroso defensor do cristianismo. E com todos os exemplos que foram citados nesse trabalho, que façamos da nossa fé exatamente essa mola propulsora para nos movimentarmos, exercitando a nossa esperança em dias melhores, num porvir de frutos bons na nossa existência e, principalmente, no exercício da caridade de amor ao próximo, para que possamos granjear algum benefício para que nos tornemos sempre melhores a cada reencarnação. Então, agradecendo a cada um de vocês que gastou parte dessa manhã de domingo para assistir à apresentação desse trabalho, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo aos mentores espirituais dessa casa maravilhosa, Vinha de Luz, que possamos, nesse momento de prece, elevar o pensamento a Jesus Cristo, esse intermediário de amor, de candura, de misericórdia, de paz, agradecendo a Deus por permitir a nossa reencarnação num orbe ainda muito difícil para provarmos a nossa existência, mas em boa parte pela nossa responsabilidade, principalmente pelo não fazer. Senhor, abençoa-nos na nossa caminhada, ilumina a nossa trajetória
Ponde diante de nós outros exemplos, mas, acima de tudo, a oportunidade de trabalho, para que a nossa experiência, recheada pela fé, custeada pela caridade, que possamos ser espíritos melhores a cada novo amanhecer. Abençoa-nos e sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.